Boa tarde, gente. Estamos na área. E aí, tudo em paz? Espero que sim. Quem descansou de manhã, descansou. Quem não descansou, espero que não tenha se estressado com a prova, porque realmente estava muito fácil, estava muito tranquila, estava muito beleza. Foi uma colherzinha de sopa na vida de vocês, porque é maior, né? Porque é de chá pequenininha, de café ainda é menor. Então agora a gente vai esquecer um pouquinho prova de recuperação, esquecer um pouquinho segunda unidade, né? Vamos começar para valer a nossa terceira unidade. Hoje a gente está encerrando o mês de junho. Nós já estamos avançando nas nossas aulas, já estamos na segunda semana da terceira unidade. Ainda temos mais 5. Lembrem-se que são sempre 7 semanas, né? A segunda unidade terminou dia 19. Então hoje é a segunda quarta-feira da terceira unidade. E a gente precisa dar seguimento, a gente precisa continuar nossos assuntos, né? Nós já vimos equações do primeiro grau, nós já vimos equações do segundo grau, demos uma olhada em polinômios, vocês devem estar lembrados, não é? Produtos notáveis, fatoração, tudo isso vai ser muito importante para o que a gente vai estudar nesse instante, lembrando que essa unidade encerra o nono ano. Não é? Então, a partir da próxima unidade, em agosto, se eu não me engano, acho que sim, em agosto a gente já começa primeiro ano para valer e vocês vão ter que estar se virando nos 30, né? Eu não sei, não me perguntem sobre volta às aulas presenciais, não tem como a gente falar sobre nada disso, a coisa está muito incerta ainda. O importante é que a gente continue se resguardando, continue tomando cuidado para que as coisas não nos atinjam, né? Essa doença não venha para os nossos lares e a gente tenha saúde, sobretudo, para que muito em breve nós possamos nos encontrar de novo, ok? E aí a gente vai, como eu já disse, continuar estudando a equação do segundo grau. A gente já aprendeu a ver os coeficientes, a gente já aprendeu a identificar quando a equação ela é completa, ela é incompleta. Então vocês têm vários capítulos no livro falando sobre isso, tá certo? Mas eu quero dar uma avançada, porque esses assuntos que vocês têm no livro são muito assuntos teóricos e a gente vai mesmo para a parte prática. A gente vai resolver as equações, a gente vai encontrar o que a gente chama de conjunto de solução, para que a gente possa estar resolvendo, adiantando o nosso lado, porque como eu já disse, esse assunto de equação do segundo grau, a gente vai precisar para o assunto de função, que é praticamente o assunto do ano todo, do restinho do ano todo em primeiro ano. A gente vai começar o primeiro ano com um assunto diferente de função, mas não vamos demorar muito nisso, porque vai ser uma espécie de revisão de todo o ensino fundamental, e aí logo em seguida a gente vai passar para o nosso conteúdo, como eu estou falando aqui, de função, e aí a gente vai trabalhar com muito gráfico, com muitas coisas bem bacanas, que é o nosso assunto principal no primeiro ano. Então, desde já, eu desejo sucesso nessa unidade. Eu quero lembrar vocês que sábado, dia 3, nós temos aula, ok? Dia 2 é feriado, vocês sabem, dia da independência da Bahia, mas eu quero confirmar que dia 3 só vai ter necessidade de acessar o Google Sala de Aula ou os vídeos no YouTube, como vocês queiram, é tudo a mesma coisa, aqueles que foram para recuperação. Ó, meu presente de Natal aí antecipado. Então, no sábado, quem passou direto não vai precisar se preocupar com nada, certo? A gente vai estar apenas dando duas videoaulas para o pessoal que ficou na recuperação. Na aula de manhã, a gente vai fazer a correção da nossa avaliação de recuperação e na aula da tarde a gente vai fazer a nossa entrega das médias finais depois da prova feita. Então aí a gente volta a se encontrar para o mês já, né? Todo mundo, aí sim, todo mundo já com sua vida resolvida, com sua situação previamente definida.
Ok? Então, sem muitas delongas, vamos começar para valer equação do segundo grau. Então, quando eu disse a vocês que a gente ia aprofundar mais o assunto de equação do segundo grau e a gente precisava muito do assunto anterior, opa, deixa eu aparecer aqui, né? Eu já tô sumido há muito tempo. Deixar vocês me verem aqui um pouquinho. Cadê eu? Opa, opa. Agora sim, tô aqui. Vamos lá, então, começar o nosso assunto. Bom, gente, como eu disse a vocês, a gente tá com uma série de assuntos no livro, muita coisa teórica, mas eu não quero me basear muito nisso, não. A gente vai avançar a equação do segundo grau para a parte de resolução. E uma coisa importante para vocês aprenderem da resolução é o que a gente chama de fórmula de Bhaskara, tá certo? Então, esse assunto específico tá lá na página 101 do livro de vocês, ok? Então, eu vou pegar um exemplo que tá lá para que a gente possa dar seguimento ao nosso conteúdo. Equação do segundo grau, ok? Então, a gente tem lá um exemplo, o exemplo 1, que é x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Então, assim, voltando ao que a gente já aprendeu. Então, a gente já viu que essa equação aqui, ela é uma equação completa. Eu vou escrever até de vermelho, certo? Ela é completa. Por que ela é completa? Porque ela tem A, ela tem B e ela tem C. A gente já aprendeu a identificar também quem é A, quem é B e quem é C. Então, A nesse caso é 1, B é 2 e C é menos 8. Então, a gente já sabe que quando a gente identifica os coeficientes, a gente não pode esquecer do sinal. Nós também já aprendemos que essa equação aqui, ela está na sua forma reduzida. Então, quando é que ela está na forma reduzida? Quando todos os seus membros estão dispostos sem ter monômios semelhantes. Então, se eu tiver mais de um x, mais de um x ao quadrado, mais de um número sozinho, ela não está na forma reduzida e ela precisa ser colocada para que a gente possa identificar os coeficientes e responder. Isso é fundamental e a gente já aprendeu. Ela está também na forma reduzida, um modo da gente verificar. E agora, aí sim, atentando para o que eu falei agora, é vendo se ela é igual a zero. Porque vocês vão ver isso mais adiante quando a gente entrar em função, que toda vez que a gente iguala uma equação a zero, quando a gente transforma o y em f de x, que no caso é a função, vocês vão ver isso mais à frente, a gente está calculando o que a gente chama de zero da função. Que no caso da gente aqui, a gente vai aprender como sendo raízes. Eu vou falar disso. Mas antes de eu entrar nas raízes, eu quero dar seguimento à resolução disso aqui com o que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Bhaskara, né? Eu vou... Tá horrível aqui a letra, deixa eu apagar aqui, porque senão vocês não vão entender. Fórmula de Bhaskara, certo? Ela é o que vai reger a resolução da nossa equação completa. Depois eu vou ensinar a fazer as incompletas, como é que a gente pode ter. A gente pode fazer por Bhaskara também, mas eu quero ensinar formas mais rápidas de resolver a equação quando ela é incompleta, ok? E depois vocês vão olhar no livro quem foi Bhaskara e tal. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá certo? Mas a fórmula de Bhaskara, ela vem... E aí eu quero mostrar para vocês como eu trabalho de maneira a deixá-los livres para resolução. Porque nós temos duas maneiras de responder. Que é a discriminante da equação, como o livro chama. Que é quando a gente resolve o chamado delta. Então isso aqui é o delta. E a gente diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Por isso a gente fala 4ac. Certo? E a fórmula de Bhaskara, ela é justamente a gente resolver x através da fórmula menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a.
É aí onde vem o detalhe da matemática. Repare, a fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas algumas pessoas pegam essa fórmula de delta aqui e jogam aqui dentro da raiz. E aí ela fica assim, ó. Menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ok? Ah, professor, tá confundindo demais. Eu não tô confundindo nada, porque eu só tô explicando as fórmulas, ainda não resolvi nada. Então, parem de reclamar e prestem atenção. Repare bem, gente. Então, o que é que eu tô querendo dizer? Que existe duas maneiras diferentes da gente resolver a equação de segundo grau. Uma é resolvendo o delta. E depois que a gente resolve o delta, a gente substitui o valor no que a gente chamou aqui de fórmula de Bhaskara. Ou então, a gente juntando as duas equações, as duas fórmulas, e respondendo uma coisa só, vamos dizer assim. Respondendo de uma única vez. Então, qual a forma que vocês vão fazer? Não sei. Podem ficar à vontade, testem e vejam qual é que é mais fácil para vocês fazerem. Eu, professor Evandro, gosto de fazer separado. Então, eu vou pegar aqui, para esse exemplo que nós temos, esse aqui, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Eu vou pegar e vou resolver separado. Então, vamos calcular o delta aqui primeiro. Repare, se delta é, e eu vou sempre escrever para a gente aprender por osmose, b ao quadrado menos 4ac, e a gente já identificou aqui, ó, os coeficientes a, b e c, é só pegar e substituir na fórmula. Então, eu vou ficar com delta igual, b é 2, então vai ser 2 ao quadrado, menos 4 vezes a é 1, então 4 vezes 1, vezes c, c é menos 8. Gente, não pode esquecer o sinal. Se vocês esquecerem o sinal, vocês vão errar a conta toda. Aí a gente vem aqui, ó, delta vai ser o quê? Quanto é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. Aí aqui eu tenho uma multiplicação. Regra de sinal, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, reparem a importância do sinal, hein, gente? Se vocês colocarem mais aqui, aí vocês vão botar menos aqui embaixo. Porque menos com mais vai dar menos. E aí já vai errar, porque vai fazer 4 menos 32, não vai dar 36, que é o resultado aqui. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 32 mais 4, 36. Eu gosto de fazer assim, ó. Separo. Acho o delta separado. Aí agora eu pego o valor do delta e substituo na fórmula de Bhaskara. Então, quem é a fórmula de Bhaskara? X é igual. Menos B. Olha o outro problema aqui da equação. Repare que a fórmula é menos B. Repare que eu tenho que olhar qual é o sinal aqui. Então, se B aqui é mais e a fórmula é menos, eu sempre vou inverter esse sinal. Aqui é mais, aqui é menos. Então, mais com menos vai dar menos. Aí eu falo sempre inverter, porque vocês já vão ficar sabendo. Se B é mais 2, aqui vai vir menos 2. Se B é menos 2, aqui vai vir mais 2. Por quê? Porque menos com menos daria mais. Então, eu sempre digo assim para vocês não se confundirem na regra. Mais ou menos, e a gente vai entender por que esse mais ou menos já já, a raiz de delta. Quanto deu delta? 36. Ok? Sobre 2 vezes A gente já sabe que é 1, a gente já achou aqui antes. Então, é 2 vezes 1. Vamos resolver. X vai ser, olha a importância da raiz que a gente aprendeu esse ano. Menos 2, mais ou menos a raiz de 36. Quanto é a raiz quadrada de 36? É 6, né? 6 vezes 6, 36. 2 vezes 1 é 2. Então, agora vai aparecer uma coisa pra gente, que também vocês vão encontrar em várias formas. Uns chamam de x'. Outros chamam de x1. Tanto faz. Então, o que a gente vai perceber aqui? Que a equação do segundo grau, ela pode ter uma, duas
ou nenhuma resposta real. Calma, vamos ver com calma. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, ó, se aqui eu tenho mais ou menos, eu vou ter que separar. Então, uma parte vai ser o mais, outra parte vai ser o menos. Isso vai gerar duas respostas diferentes. Então, aqui, já que aqui é o x', aqui embaixo eu vou chamar de x duas linhas. Ou x2 também. Vocês vão encontrar vários lugares com esse nome aqui, x2. Eu uso x' e x duas linhas, mas quem usar x1 e x2 não está errado também. x2. Repare que eu ainda não resolvi. Eu só estou separando aqui para vocês entenderem o que é. Então agora eu vou separar. Então eu vou pegar primeiro tudo que é negativo. Menos 2. Menos 6. Sobre 2. E embaixo eu vou pegar a parte positiva. Menos 2. Não pode esquecer o sinal do menos. Mais 6, ó. Repare que eu tenho aqui mais ou menos sobre 2. Então aqui vai ser, vamos fazer aqui, tomara que dê aqui o meu espaço. Se você me deve 2 pontos da primeira unidade e me deve 6 pontos da segunda unidade, ao todo você me deve quanto? 8 pontos. Então 8 negativo sobre 2. 8 dividido por 2 vai dar menos 4 para as próximas unidades. Ok? 8 dividido por 2, 4. O sinal tem que acompanhar. Lembre-se, menos e menos aqui não é mais. Porque aqui eu estou fazendo uma conta de somar dívidas. Deve na primeira, deve na segunda. Eu sempre falo assim com vocês. Porque quando a gente fala de dinheiro, ninguém erra. Agora aqui é diferente, ó. Vocês estão me devendo quanto da primeira unidade? 2 pontos. Mas vocês tiraram 6 na segunda unidade. Então, se eu quiser, eu já posso abater essa dívida aqui na próxima unidade. Então, se devia 2 e me pagou 6, só agora ainda está com um saldo de 4 pontos. Olha que beleza. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, aí a gente pode dizer assim, ó. Conjunto solução, letra S, é menos 4 e 2. Então, ó. O que é que isso quer dizer? Eu vou fazer já já. Quer dizer que para essa equação do segundo grau aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 8, a gente tem duas respostas diferentes, menos 4 e 2. Vamos ver com calma. Então, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. X ao quadrado menos... Não, mais 2x menos 8 igual a 0. Então, a gente teve duas soluções. Quais foram elas? Vamos voltar para a gente ver. Menos 4 e 2. Vamos colocar aqui. Menos 4 e 2. Isso é uma coisa que vocês não fazem. Toda vez que a gente resolve a equação, a gente pode saber se o que a gente fez está certo. Mas a gente não faz. É tipo uma prova real. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu substituir aqui por menos 4 ou por 2... vai dar 0 igual a 0, o que é verdade. 0 é igual a 0. 0 não pode ser igual a outro valor. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes menos 4, menos 8, igual a 0. Ok? Então, ó, quanto é menos 4 ao quadrado? Isso aqui vocês já aprenderam. Todo número negativo elevado a expoente par vai ser sempre positivo. Então, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Ok? Aqui, regra de sinal. Mais com menos dá menos. 2 vezes 4 dá 8. E aqui, repete. Menos 8. Agora, ó, vamos pensar junto. 16 tirando 8 dá 8. 8 tirando 8 dá 0. Então, 0 é igual a 0. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Então, aqui, ó, provou que essa resposta está certa. Vamos ver o 2 agora. Vai ser o quê? 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 8 igual a 0. 2 ao quadrado, 4.
mais 2 vezes 2, 4 também, menos 8 igual a 0. Vamos pensar junto? 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0 igual a 0. Então, ó, isso aqui também é verdadeiro. Ou seja, gente, aquele detalhe que eu falei dos sinais que a gente precisa, ó, lembrar de não esquecer que aqui tem sempre uma parte menos e uma parte mais, que eu tenho que lembrar que isso aqui é uma soma de dívidas. O único problema de vocês em equação do segundo grau vai ser o sinal. Se vocês prestarem atenção no sinal, vocês não vão errar nada. E aí vão tirar 10. Vai ser show de bola. Porque é muito fácil fazer isso. É sempre o mesmo roteiro, é sempre o mesmo passo a passo. Não tem o que dificultar. Então, quando vocês seguirem esse passo a passo, quando vocês encontrarem esse conjunto de solução, essa resposta para o problema, se vocês quiserem, porque vocês não são obrigados a fazer isso, mas se vocês quiserem substituir para ver se fizeram certo, é só fazer e ver se dá 0 igual a 0. Se der 0 igual a 0, pronto, tá certo. Porque pode até acontecer de eu corrigir uma prova errada, vocês fizeram certo, e aí fizeram a prova real, viram que as contas de vocês estavam certas, e aí pronto, professor, o senhor corrigiu errado, aí eu vou corrigir certo e refazer a nota de vocês. Agora, lembram-se que eu falei por que desse mais ou menos raiz de 36 aqui? Vamos entender isso? Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, gente, a raiz quadrada de 36, não é isso? O que é uma raiz quadrada? É aquele número que multiplicado por ele mesmo dá o número da raiz, não é isso? Então a gente sabe que a raiz de 36 é 6. Por que é 6? Porque 6 vezes 6 dá 36. Só que agora a gente vai chegar no nível de nossa inteligência, de nossa evolução humana, a ponto de saber que não é apenas o 6 que é a raiz de 36. Por quê, professor? Não começa a complicar. Eu não estou complicando, gente. Eu estou apenas colocando vocês no estágio mais evoluído de conhecimento. Repare, se eu pegar isso aqui, menos 6, e multiplicar por menos 6, o que vai acontecer? Menos com menos não é mais? É. 6 vezes 6, o mesmo 36. Então quer dizer o quê? Que toda raiz quadrada, isso ninguém nunca disse para vocês, eu estou dizendo hoje, estou sendo privilegiado. Toda raiz quadrada, ela gera uma resposta positiva e uma resposta negativa. Ninguém nunca disse isso a vocês. Vocês sempre respondiam raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 9, 3. Mas na verdade a raiz quadrada de 4 é mais 2 e menos 2. A raiz quadrada de 9 é mais 3 e menos 3. Sempre admite duas respostas. Por quê? Porque a gente aprendeu na regra de sinal que menos com menos vai dar mais. Então isso não vai interferir no resultado. É por isso que quando a gente resolve uma equação do segundo grau por Bhaskara, a gente coloca logo aqui na fórmula, ó, mais ou menos raiz de delta. E aqui no finalzinho surge o tal do x' e do x duas linhas, porque a gente vai ter que pegar a raiz, a raiz que é positiva e a raiz que é negativa para fazer os cálculos, ok? E aí, já com base nisso, e lá na página 101 do livro de vocês, tem uma coisa que a gente vai precisar aprender, que é uma dica. E aí eu já vou anotar aqui no cantinho, ó, e vou botar de vermelho. Dica! Toda vez que a gente resolver uma equação do segundo grau, e aí se vocês forem seguir o meu exemplo e resolverem separado, primeiro o delta, depois a raiz, toda vez que o delta for maior que 0, ou seja, toda vez que o delta for positivo, vocês já vão de cara, antes de resolver, saber que vocês têm duas respostas, que a gente chama de duas raízes reais. Ok? Então, voltando aqui, ó. Quanto deu delta aqui? 36. O delta aqui é positivo. Então, eu já saberia aqui dizer que eu teria duas respostas diferentes na equação. Procede, Ivandro? Procede, ó. Delta maior que 0. Quantas respostas eu tive? 1, 2. Perceberam o que eu tô falando? Então, isso aqui já vem, ó. Já veio dando sinais a vocês de como vocês têm que responder. Aí pode acontecer também, gente, do delta ser 0.
Às vezes a gente faz aqueles cálculos e aí o delta dá zero. Toda vez que o delta der zero, a gente já sabe que a equação do segundo grau, ela só vai ter uma raiz real. Certo? Aí a gente diz que x' é igual a x duas linhas. Isso tudo vocês precisam anotar, tá certo? Eu não falei antes, mas depois vocês assistem de novo o vídeo para poder anotar tudo isso no caderno de vocês, porque isso tem que vir e ir para o resto da vida de vocês. E toda vez que delta for negativo, ou seja, menor do que zero, aí vocês sabem que não existe raiz real. Ok? Ou vocês podem ver isso através do símbolo. Não existe, ó, raiz real. E se é ao contrário, significa não existe. Ok? Eu esqueci de escrever aqui o existe. Então deixa eu escrever aqui, ó. Não existe raiz real. O que significa isso? Raiz real, duas raízes reais, não existe raiz real. Bom, eu vou falar agora, mas a gente vai voltar a isso na próxima unidade, quando eu falar de conjuntos numéricos. Eu estou falando do conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais, até então, até agora, esse momento, é o maior conjunto que a gente está aprendendo. Porque ele envolve números positivos, números negativos, frações, decimais, dízimas periódicas. Então, todos esses números a gente diz que são números reais, ok? Tem os números, aí vocês lembram, né? A gente começou lá no sexto ano com os naturais, são os positivos. Aí quando foi pro sétimo ano, a gente conheceu os negativos, que são os inteiros. Aí quando chegou no oitavo ano, a gente já pegou e começou a aprender as partes dos números, que são as frações, que são os racionais. Aí a gente viu que tem frações que geram números doidos, como o π, por exemplo, que não se repete nunca, que é um número irracional. Então vocês começaram a aprender vários números, e todos os números fazem parte de um determinado conjunto. Mas a gente está falando aqui dos conjuntos dos números reais. Por que eu estou fazendo esse parêntese, vamos dizer assim? Porque esse delta negativo, quando a gente diz que não existe raiz real, é porque essa raiz vocês só vão aprender a resolver quando vocês chegarem no terceiro ano. E vocês aprenderem um conjunto chamado conjunto dos números complexos. E aí vocês vão aprender um outro número, que eu não vou falar agora, mas é em homenagem a mim, certo? Vocês quando chegarem lá vocês vão entender. Vocês vão, se tiverem aqui com a gente, vocês vão dizer bem que o professor Ivandro falou. Ó, a ênfase, o professor Ivandro falou. Aí vocês não vão esquecer mais nunca dos números complexos, porque vocês vão aprendê-los no terceiro ano, tá certo? Na última jornada da escolaridade básica de vocês, antes de vocês irem para a faculdade. Então, essa dica das raízes, vocês guardem, porque a gente vai ver muito isso quando a gente estiver resolvendo as equações do segundo grau, tá certo? E já vão se familiarizando com esses conceitos de existe raiz real, não existe raiz real, essas coisinhas todas, porque vocês vão estar falando muito disso e conhecendo já, repito, o chamado número complexo, né? Já ouvindo falar, conhecendo não, ouvindo falar dele, que vai ser coisa que vocês vão estudar daqui pra frente. Bom, eu só tenho 1 minuto e 15, com 1 minuto e 15 eu não vou resolver outra raiz, tá certo? Também vou deixar vocês essa semana livres de exercício, por causa do feriado, para ninguém se preocupar. E aí, de hoje a 8, na próxima semana, a gente vai se encontrar novamente. Se liguem no podcast da segunda, porque no podcast segunda-feira a gente vai dar a programação da próxima semana, tá certo? E aí, através do podcast, vocês vão saber como é que vai ser de hoje a 8. Se vai ter aula de manhã gravada, se no YouTube, à tarde vai ter plantão, como é que vai ser, porque a gente teve muitas mudanças, né, na nossa programação ultimamente, tá certo? Então, por hora, a gente já resolveu uma equação completa, então aí na próxima aula a gente vai resolver mais, a gente vai ver essas situações em que aparecem uma raiz, quando o delta é zero, o que a gente vai fazer quando não tem raiz real, como é que a gente vai resolver? Então a gente vai aprender isso também. Então na próxima semana eu resolvo mais exercícios disso, a gente vê na sequência também como é que a gente resolve as incompletas. Tá bom, gente?
Então é isso. Desde já, bom feriado sexta e boa aula para quem ficou na recuperação sábado. Tchau, tchau, galera!